1 Timóteo, capítulo de número 4. Grande Deus. E eu quero ler, partindo do versículo 6, e vamos até o versículo 16. Aleluia. Do versículo 6 ao versículo 16, Glória a Deus. cujo título na Bíblia Pentecostal está assim: Fidelidade e diligência no ministério. Glória. Todos acharam bem? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Senhor Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Eu Deus. quero chamar a atenção Glória de a Deus. cada obreiro nesta manhã para o versículo de número 12. Vamos todos juntos ler este versículo. Versículo de número 12 e depois o versículo de número 16. 1, 2, 3 e já. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. E o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória. Nós estamos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação, uma palavra a Timóteo. Timóteo, ele foi um jovem obreiro e ele foi um instrumento de Deus na sua geração. Glória. E vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do comprometimento que todo salvo ele deve manifestar em relação à sua fé em Cristo Jesus, em relação a esta jornada de fé. E assim sendo, irmãos, o versículo 12, ele mostra aqui que o obreiro, a obreira, aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que faz parte da igreja, precisa ser o exemplo dos fiéis. É muito importante, irmãos, nós entendermos a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor Jesus Cristo, e principalmente como obreiros na casa do Senhor, porque nós estamos sendo vistos por todos. E uma coisa que eu me preocupo muito, irmãos, é com a conduta. Uma coisa que eu me preocupo muito é com o testemunho de vida, porque isso é fundamental para o ministério. Nós devemos ser exemplo para aqueles que servem a Jesus. Aleluia. Nós devemos, como obreiros, ser exemplos na casa do Senhor,
mas não somente na casa do Senhor, porque muitas das vezes há pessoas que saem da igreja e se esquecem que são servos de Deus, e de repente não cuidam em relação ao seu testemunho diante daqueles que estão lá fora. Então nós temos que ter um bom testemunho, tanto daqueles que estão dentro da casa do Senhor, bem como aqueles que estão lá fora. Então o nosso testemunho, ele está ligado, irmãos, a todas as áreas nas quais nós estamos inseridos. Nós, como obreiros de Deus, temos que ter um bom testemunho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que a esposa, para que os filhos possam ver esse testemunho e ser impactado por este testemunho de vida. Aleluia. Porque o testemunho, ele fala mais alto do que palavras. E nós vemos, irmãos, que a nossa geração, a geração na qual nós estamos inseridos, é uma geração, irmãos, que quer ver realmente um testemunho ilibado, um testemunho de vida, um testemunho de mudança, um testemunho de transformação, um testemunho que verdadeiramente, irmãos, manifeste que nós somos autênticos discípulos de Cristo. Aleluia. Então nós precisamos ter um testemunho de vida. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala: ser exemplo dos fiéis. E para o seu irmão, diga: você é um exemplo. Você é exemplo. Você está na igreja, você é exemplo dos fiéis. De repente você saiu da igreja, foi para o restaurante, você não deixou de ser obreiro, mas lá no restaurante você continua sendo obreiro, tem que ser exemplo dos fiéis. Aleluia. Você retornou para o seu lar, juntamente com a sua família. Lá no seu lar você tem que ser exemplo dos fiéis. Você saiu para trabalhar, foi para a sua fábrica. Aleluia. Tenha cuidado com a sua conduta, tenha cuidado com aquilo que você fala, tenha cuidado com a sua atitude, porque o desejo de Deus é que você seja exemplo ali na fábrica. Aleluia. Aleluia. Porque vidas serão tocadas. Porque vidas serão tocadas através da sua conduta. Uma conduta digna de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E os homens olharão e glorificarão a Deus pela sua vida, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que tem compromisso com Jesus, que tem compromisso com a palavra, que não somente fala, mas testifica dessas palavras através da sua conduta, e isso é maravilhoso. Que nós venhamos, irmãos, verdadeiramente ser exemplo. Mas exemplo aonde, pastor? Em todos os lugares. E aqui o apóstolo Paulo diz: ser exemplo na palavra, ser exemplo no trato, ser exemplo na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Aleluia. E aí no versículo 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Nós temos uma vida espiritual. E cada um de nós temos a responsabilidade diante do Senhor pela nossa vida espiritual. E eu deixo essa palavra para o teu coração, obreiro de Deus. Deus te chamou. Deus tem uma obra linda na tua vida. Aleluia. Então cuida da sua vida espiritual. Cuida do seu ministério, aquilo que tens recebido do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo: desperte o dom que há em ti. E ainda, irmãos, nós vemos que, tendo cuidado de nós mesmos, e também, irmãos, da doutrina, da palavra, nós teremos condição, irmãos, de desfrutar da salvação final, mas também, irmãos, ser um canal influente para que outras almas venham alcançar esta salvação, o perdão dos seus pecados, a redenção da sua alma e a salvação final. Aleluia! Nós temos que pensar no impacto que nós podemos ser nesta geração, aqui no Japão. Aleluia! Porque quando as pessoas olharem você entrar na fábrica e de repente sair desta fábrica e pôr da fábrica, eles vão dizer: por aqui passou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que verdadeiramente teve uma experiência com Deus. Aleluia!
Aleluia. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue sendo exemplo em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu preciso continuar sendo exemplo dentro da casa do Senhor, no meu lar, na sociedade na qual estou inserido, porque isso faz toda a diferença. Amém? Isso faz toda a diferença. Porque, irmãos, a atitude fala mais que palavras. E Deus, Ele quer que você glorifique o nome dEle através da sua vida. Amém? Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Ele, irmãos, pelo privilégio de que, pastor? De ter sido alcançado pela salvação, de ter sido perdoado por Ele. Aleluia. Apesar de não sermos merecedores, irmãos, a sua graça nos alcançou. E assim nós somos salvos, justificados por meio de Cristo. E mais ainda, Deus te deu o privilégio de ter sido chamado para ser um dos principais, ou seja, ter um ministério. Aleluia. Valorize o teu ministério. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Procure fazer o melhor, porque você está fazendo para Deus. Aleluia. Tudo aquilo que tem a tua mão, faça conforme as tuas forças. Faça com dedicação, faça com amor, porque Deus vai te prosperar e abençoar o teu ministério em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu te sou grato, Senhor, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, a oportunidade de estar na tua casa. Aleluia. Pai, muito obrigado pela vida de cada obreira que aqui, ó Pai, estão presentes, te adorando nesta manhã e querendo, ó Pai, aperfeiçoar o seu ministério, a sua vida, através, ó Pai, da tua palavra. Continua falando conosco, continua nos ensinando, continua, ó Pai, nos conduzindo, ó Pai, a cada dia, para que possamos andar no centro da tua vontade e que as nossas vidas, que os nossos ministérios sejam frutíferos para a glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Por sentar e a direção ao pastor.